Olá, o Lar do Amor apresenta o Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube ou no site do Lar do Amor. Eu sou Daniel Ottoni e farei a apresentação do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de todos nós. É um momento muito importante na nossa semana e que nos recolhemos em comunhão com o plano espiritual, no intuito de que haja harmonia em nossos lares e em nossa mente. O Evangelho no Lar deve ser realizado preferencialmente uma vez por semana e pode ser feito em família ou individualmente. De preferência, escolher, se possível, sempre o mesmo dia e horário. Sejam muito bem-vindos. Busquem um ambiente calmo e sem interferências. Lembrem-se de colocar um copo d'água ou garrafa d'água sobre a mesa, para que a mesma seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Acalmemos nossos corações e pensemos em Deus para entrarmos em sintonia com os espíritos superiores. Esqueçamos nossos problemas, os problemas que o mundo está atravessando. Esqueçamos nossas mágoas. Permitamos que apenas boas energias penetrem em nós. No intuito de fazer uma breve sensibilização, faremos a leitura do texto do Espírito André Luiz, do livro O Espírito da Verdade. Capítulo 100. Vós e os outros. Amigo, atentamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas situações perante o mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe diferente ao passo dos semelhantes. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Evite a circunspecção constante e a tristeza sistemática que geram frieza e sufocam a simpatia. Não menospreze a pessoa mal vestida nem a pessoa bem posta. Não crie exceções na gentileza para com um companheiro menos experiente ou menos educado. Nem humilhe aquele que atenta contra a gramática. Não deixe correr meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, ignorando a dor que acaso exista. Não condicione as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. Não se escravize ao título convencional e nem exagere as exigências de sua posição em sociedade. Dá atenção a quem lhe passa, sem criar empecilhos. Trave conhecimento com os vizinhos sem qualquer solenidade. Faça amizade desinteressadamente. Aceite o favor espontâneo e preste serviço também sem pensar em remuneração. Ninguém pode fugir da convivência da humanidade. Saiba, pois, viver com todos para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela no próprio espírito
É assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo. Seja comunicativo, sorria à criança, cumprimente o velhinho, converse com o doente. Liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta e classe social, existentes entre você e as criaturas. E a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior brilhando em você. André Luiz. O Evangelho de hoje tem como objetivo ressaltar a importância da caridade. Então, vamos ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, passagens 9 e 10. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos, nada mais de ódio e de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam. E não mais veríeis, nos sombrios bairros que habitei durante minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida. Amai, pois, o vosso próximo, o amai como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. Então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, que cada um pode praticar, a que cada nada custa materialmente, e entretanto, a que é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis, nesse mundo inferior onde estáis encarnado no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar, para deixar falar um mais tolo. E ainda aí, está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente e erradamente se creem acima de vós. Enquanto que, na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade. Porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito.
É preciso lembrar sem cessar que, no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes. E é a quem me cabe agora implorar, a meu turno. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade? Frequentemente não tem mesmo necessário. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morrerem sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo. E vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para todos nós uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações. Dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temais em lhes repetir frequentemente essa doce palavra. Ela acabará por germinar na sua jovem inteligência e em lugar de pequenos vagabundos terei feito homens. Está ainda aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também: ora essa, somos tão numerosos sobre a terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente Deus, em sua infinita misericórdia, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Ela não vos dará somente senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis lhe opondo o espírito do mal. Ela se cala então. Mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que tiveres deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general fornece uma bandeira. Eu vos dou, esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos ao redor desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Por um Espírito Protetor, Lyon, 1860.
A leitura do texto de André Luiz e a leitura da passagem do Evangelho de hoje é de extrema importância para a nossa vida corrida, no nosso dia a dia, que nos mantenhamos atentos a toda e possível caridade que possamos exercer. A caridade moral, a caridade material, enfim, a todas as possibilidades. Agradecemos enormemente ao nosso amado Mestre Jesus Cristo, aos Espíritos superiores, a todos aqueles Espíritos que nos acompanharam no Evangelho de hoje, o ensinamento recebido, a lição aprendida, e que nós tenhamos a atenção para cumprir esses ensinamentos ao longo da nossa semana, nas 24 horas do nosso dia, a cada momento da nossa vida. Agradecemos a todos aqui reunidos nesse Evangelho de hoje, e que seja uma bênção na nossa semana, que traga boas energias ao nosso lar, e que sigamos sempre em frente, com força e fé, perseverança e resiliência, no nosso caminho de evolução. Até um próximo encontro. Que assim seja. Graças a Deus.